ZYR 365. Rádio Catedral FM 105,9 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Eno, Muriaé, Minas Gerais. A Rádio Catedral apresenta Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, meu amigo ouvinte, bom dia, Farinhada, bom dia, Frei Gilberto. Aqui estamos nós em mais um programa, Bom Dia, Mãe Terra. Vamos saudar a Mãe Terra, não é mesmo? Vamos agradecer a Deus por mais este dia, por estarmos aqui celebrando mais este dia, realizando mais este programa com os nossos companheiros aí, né? Frei Gilberto, Farinhada e todos os nossos ouvintes. Vamos iniciar então esse nosso programa agradecendo ao bom Deus por mais um dia, por Ele nos conceder a graça deste novo dia. Bom dia, meus caros ouvintes. Que bom estar com vocês nesta manhã de sábado, aqui da Catedral FM, do nosso Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Mateus, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Irmãos e irmãs, paz e bem. Com alegria que nós estamos mais uma vez na manhã deste sábado, juntos aqui na Rádio Catedral, para celebrar a Mãe Terra, louvar ao Senhor por cada uma de suas criaturas. É com esse espírito que nós queremos iniciar então o nosso programa, saudando a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, que nos ouvem a cada sábado. Nessa semana nós comemoramos os 6 anos da Laudato Si. Louvado sejas, assim o Papa Francisco presenteou o mundo com um texto belíssimo, convidando-nos ao cuidado com nossa casa comum. Hoje nós queremos então convidá-lo a aprofundar um pouco mais o conhecimento e tomar decisões firmes, de ter atitudes de cuidado, de zelo pela nossa casa comum. Eu sou Frei Gilberto, franciscano de Santa Maria dos Anjos, das paróquias Santo Antônio de Belisário e Nossa Senhora da Glória de Itamuri. E é com vocês que eu quero então estar passando esta manhã, juntamente com Farinhada e com Mateus, que aqui conosco apresenta esse programa. Sejam todos bem-vindos, tenhamos uma manhã de alegria e de paz. Oração da manhã.
contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais, Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria, fizeste-vos parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais, Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais, Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar uma beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvados sejais. Amém. Nos Passos de Francisco de Assis. Irmãos e irmãs, paz e bem, você que está acompanhando o nosso programa Bom Dia Mãe Terra, neste quadro Nos Passos de Francisco, nós queremos então aprender do pobrezinho de Assis como amar a Deus, amando todas as criaturas. Nesta semana nós comemoramos os 6 anos da carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. O Papa Francisco se inspirou em Francisco de Assis ao escrever essa carta. O título da carta, Laudato Si, em italiano, Louvado Sejas, é tirado do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Francisco louva a Deus com todas as criaturas. Louva a Deus pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água, pelo fogo, pela terra. Francisco entoa um cântico de louvor porque está encantado com a manifestação de Deus, do seu amor em cada criatura. É muito curioso sabermos quando e onde Francisco compôs este belo cântico. Francisco já estava bastante adoentado, com a visão bem fraca. Ele vai então um dia para o mosteiro de São Damião, onde vivia Clara e suas irmãs.
E lá havia um quartinho num porão, um porão frio, daqueles frios invernos da Europa. Lá naquele quartinho, num porão, Francisco, vez ou outra, se hospedava. E Francisco, então, já bem doente, enfraquecido, vai para São Damião passar alguns dias junto das pobres irmãs. E lá naquele porão frio, quase não enxergando, um porão que, segundo os seus biógrafos, era cheio de ratos, ali, no meio da dor, do sofrimento, da tristeza de Francisco em ver que muitos de seus irmãos já não seguiam as orientações do início. A ordem, pouco a pouco, se desviava do caminho do Evangelho, e isso causava imensa tristeza no coração de Francisco. Mas nada disso lhe rouba a paz, a serenidade. Francisco foi capaz de cantar os louvores naquela situação tão difícil. Ele canta louvando ao Criador, porque apesar de tudo, ele tinha uma certeza: Deus nos ama, e a prova disso está no mundo, no universo, em cada criatura. Se nós somos capazes de abrir o nosso olhar, o olhar do coração, e contemplarmos cada criação, se contemplarmos a lua como nesta semana tão bonita, deixarmos sua luz invadir nosso coração, se a gente é capaz de ouvir o canto do pássaro, o barulho da água, se a gente se sensibiliza com uma planta que nasce, com o grito de uma criança, com o barulho de um animal, se a gente está em harmonia com toda a natureza, a gente é capaz de cantar mesmo em meio à dor. Mesmo fazendo noite, a gente canta, porque nós temos a certeza de que vem o amanhecer. E é isso que o Cântico das Criaturas de São Francisco, que inspirou tanto o Papa Francisco nesta Laudato Si, que ele nos inspire, de fato, ao cuidado da casa comum. Que nós possamos, com Francisco, louvar ao Criador com gestos concretos, gestos de amor, de solidariedade, gestos de compaixão, não compactuando com estruturas de mal, de pecado, de exploração, de submissão. Que nós respeitemos cada criatura. Um outro detalhe muito interessante deste Cântico das Criaturas, que só a última parte foi composta em uma outra situação. Quando Francisco viu que estava próxima a hora da sua morte, pediu para ser levado para Santa Maria dos Anjos, a igrejinha da Porciúncula. E lá então ele compõe a última estrofe, louvando o Senhor pela irmã morte. Ele louva o Senhor pela morte corporal, porque ele tinha certeza que a morte não tem a última palavra. A morte é caminho para a vida em abundância. Francisco não via a morte como um ser assustador, como os filmes da atualidade pintam, com uma foice na mão, pronta a ceifar as vidas. Não, Francisco ele via a morte como irmã, uma irmã bondosa que nos dá o maior presente que alguém pode receber, que é a vida junto de Deus. Então ele compõe um cântico e convida os irmãos a cantar, a louvar ao Senhor pela nossa irmã, a morte corporal. Há ainda uma outra estrofe que Francisco compôs numa outra situação anterior a essa, que é o cântico onde ele louva o Senhor por aqueles que perdoam por amor. O prefeito e o bispo de Assis estavam em conflito, uma briga terrível. E Francisco então é chamado e ele coloca aqueles dois homens importantes, autoridades de Assis, em diálogo e ajuda os dois a se respeitarem e se aceitarem e caminharem juntos. E aí ali Francisco compõe uma estrofe do Cântico das Criaturas: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por seu amor. Então, o Cântico das Criaturas
ele fala de vida, ele fala de uma existência harmoniosa, de uma existência de paz e bem. Que nós possamos também, ao ouvir esse canto, beber desta fonte, que é a espiritualidade de Francisco e de Clara de Assis. O cantor cearense Zé Vicente nos presenteou com uma versão muito bonita deste cântico, que nossas comunidades já cantam com muita alegria. É com este canto que nós queremos hoje terminar nos passos de Francisco. Paz e bem. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de Ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criastes, é obra Tua, pelas estrelas claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a Ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, brotos os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em Teu amor perdoam, sofrem tribulação, felicidade em Te encontrarão. Louvado sejas pela irmã morte, que vem a todos ao fraco e ao forte, feliz aquele que em Ti amar, a morte eterna não matará. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor bendizer. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém.
cultura popular. Com Sebastião Farinhada. Bom dia, meus caros ouvintes. É um prazer, uma alegria estar com vocês nessa manhã de sábado. Um abraço a todos os ouvintes da Catedral FM, do nosso Bom Dia Mãe Terra. Um abraço também meu amigo Márcio Adriano, minha Espera Feliz e todos os ouvintes da Popular FM. Meus amigos, minhas amigas, essa semana nós celebramos os 6 anos da Laudato Si, Papa Francisco nos chamando a esse compromisso com a Mãe Terra, com a natureza. E é bom falar de cultura popular recordando o passo a passo da Laudato Si, que é a relação com todos os elementos da Mãe Terra, da Mãe Natureza, inclusive respeito aos povos, sobretudo os povos tradicionais, que é muito importante para a gente entender como uma cultura ela se mantém e é repassada de geração em geração, porque esses povos no seu território cumprem muito bem esse ofício, cumprem muito bem esse papel. E o nosso Bom Dia Mãe Terra aqui traz, assim, com muita alegria, sempre reafirmando este lugar, a importância da cultura, dos saberes, do respeito à diversidade, entendendo que uma comunidade que durante a sua trajetória sempre manteve ali as suas tradições, eventos que reúnem famílias, que motivam a comunidade, o quanto isso é importante a comunidade preservar e cuidar. Papa Francisco nos chama a atenção, né, para a conversão ecológica, para a preocupação com o outro, com a natureza, e a cultura é o exemplo disso. Nós vamos aproximando do mês de junho, nós estamos hoje praticamente fechando aqui o mês de maio, o mês dedicado a Nossa Senhora, onde as comunidades, sobretudo as comunidades rurais, elas sempre teve esse espaço do mês de maio como um espaço de vivência cultural. Celebrar o mês de Maria, fazer as coroações com as crianças, cantar aqueles cantos bonitos, mas também a brincadeira do leilão, do bingo, resgatando a importância das pessoas estar junto. Não é para ganhar dinheiro, essas coisas não é para enricar, mas sim é para a própria manutenção da comunidade. Eu sempre tive consciência disso. Quando eu era coordenador da comunidade de São Gonçalo, a gente fazia, né, o mês de Maria, rezava quarta, sábado e domingo. E o povo falava assim, mas os nossos avós aqui rezavam era todo dia. A comunidade que eu nasci, eu me lembro como criança lá em São João do Norte, que era todo dia. A gente ia todo dia tinha coroação, todo dia tinha leilão, tinha as brincadeiras, tinha procissão, e esses cantos não saem da minha cabeça até hoje. Aí eu me pergunto, será que as crianças diminuíram, gente? Não. Será que o número de pessoas das comunidades diminuíram? Não. Algumas comunidades, em alguns territórios, devido a vários projetos que aconteceram na nossa região, realmente tem comunidades que ficou sem gente. Mas hoje nós temos muito mais criança, nós temos ainda muita gente, muitas populações morando no meio rural, mas o tempo nosso ficou dividido, né? Por isso que algumas comunidades, quando faz o mês de Maria, faz sábado e domingo, né? Mas o importante é fazer as coroações, resgatar a importância de estar ali enquanto um povo, enquanto uma comunidade, né, mantendo essa tradição, o louvor à Mãe de Deus. Meus amigos, minhas amigas, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês aqui na varanda, da Varanda Cultural e aqui no nosso quadro de Cultura Popular, né? O Mateus sempre traz elementos para dialogar com a gente sobre a educação ambiental, e o Frei Gilberto sempre falando de Francisco, né? E aí eu entendo que a gente está numa conexão muito forte, né? Esses dias eu vi várias reflexões da Laudato Si falando e buscando referência como São Francisco. São Francisco, mesmo sentindo dor, ele cantava, ele louvava a criação, ele louvava tudo que estava ao seu redor, porque a cultura, a mística de ver os pássaros cantar, de assistir um pôr do sol, né, de celebrar junto, isso a gente não pode perder por nada. Mesmo num país onde nós não temos o Ministério da Cultura, mas aqui no nosso Bom Dia Mãe Terra, a gente reafirma que a cultura popular ela é um presente das nossas comunidades,
é um modo de vida do nosso povo, por isso é muito bom reafirmar este lugar sempre. Olha, vamos pedir aqui uma música para dialogar com essa prosa nossa, com esse povo que escuta a gente por essas roças, né? Da Zona da Mata e várias regiões de Minas Gerais. Vamos tocar aqui então Meu Reino Encantado. Fique com Deus, até o próximo sábado, se Deus quiser. Nós vamos estar junto aqui novamente. Cultura popular é a alma do povo brasileiro. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra fartar bezerros e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava, debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de boi de primeira, 4 cangas, 16 canzins, encostados no pé da figueira. Todo sábado ia na vila, fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonial e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existem 3 coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Laudato Si, com Francisco, cuidando de nossa casa comum. Nesta semana em que comemoramos os 6 anos da encíclica Laudato Si, nós queremos então aqui no nosso quadro dedicado à encíclica do Papa, tomar o capítulo 5º, um capítulo muito importante deste documento, onde o Papa nos apresenta algumas linhas de ação. Ele coloca, de fato, algumas orientações para o agir, à luz de uma ecologia integral, de uma espiritualidade ecológica, como que nós, cristãos, podemos e devemos agir neste tempo de tanta destruição, de tanta morte. É um capítulo muito rico, vários
teólogos, estudiosos, pessoas de várias igrejas têm se debruçado sobre esse capítulo e buscado concretizar as sugestões do Papa Francisco. Esse é o convite para todos nós: praticar, colocar a mão na massa, cuidar da vida. Ouçamos então este áudio que nós tiramos de uma publicação da Verbo Filme muito boa, que você encontra no YouTube, onde faz uma análise da Laudato Si. Vale a pena a gente ouvir todo o conteúdo. Aqui nós trouxemos uma parte que vai muito nos ajudar nesta manhã a refletir sobre a nossa ação no cuidado da casa comum. Nesse capítulo, o Papa vai começar a falar do agir. Fazer o quê? Ele recupera o eixo central da sua encíclica: clamor da terra, clamor dos pobres. E vai dizer: hoje nossa terra clama. Ela está vivendo uma crise. São várias crises dentro da crise climática. E ele vai pegar um exemplo, que é o aquecimento global. Qual o problema desse aquecimento global? É que nós, seres humanos, dividimos a Terra em países, cada qual com seu governo, seu Estado soberano, que faz suas políticas. Mas a Terra é uma só. Ela não tem divisões. O clima não conhece as divisões. O clima percorre o planeta todo sem respeitar as fronteiras nacionais. De modo que, na hora de resolver um problema como esse, que é o aquecimento global, problema que a Terra já tomou consciência em 1992, quando foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ficou claro ali: olha, nós caminhamos para uma crise climática. Vamos fazer alguma coisa. E na hora de fazer alguma coisa, diz o Papa, agora nós temos um problema. É que a redução de gases com efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. Ou seja, quem polui mais precisa pagar. E quem é mais poderoso tem a maior responsabilidade. E aí vem, é que quem polui mais é quem vem já poluindo há mais de 200 anos, que foi a queima de combustíveis fósseis, gerando energia para a industrialização. Os países que começaram a industrializar mais tarde, como é o caso do Brasil, ou da China, ou da Índia, dizem: ei, mas se vocês ricos já estão poluindo há tanto tempo, por que nós também não podemos poluir um pouquinho para nos industrializarmos? Ou então, se não podemos mais poluir, que a gente ganhe uma compensação financeira. Paguem a gente, não? Nos paguem, vamos manter a floresta. Agora vamos querer caro para manter uma floresta de pé. E como é que nós vamos então sair desse impasse? O Papa reconhece que a questão não é fácil, que é muito complicada. Tanto assim que ele nos pede, temos que rezar. Rezar para que Deus nos ilumine. E nos ilumine para quê? A primeira questão é conscientizar, tomar consciência da gravidade do problema, e essa encíclica é um excelente instrumento de conscientização. Segundo, começar a nos organizarmos desde a base, né, agindo localmente, para influenciar nos nossos governos, para que eles mudem a sua posição nas negociações internacionais, que não vejam apenas a defesa das suas empresas, mas vejam a defesa dos pobres e da vida do planeta. O Papa retoma, então, uma ideia que já vem de João 23, retomada por Bento XVI, a necessidade de uma autoridade política mundial, uma autoridade capaz de influenciar sobre os países e sobre as empresas e sobre os organismos mundiais. Então, desde a base, nas suas organizações populares, até a cúpula do mundo, que seria essa autoridade política mundial, nós devemos ter uma política externa controlada por uma diplomacia, ele usa essa expressão, uma diplomacia, que não cuide apenas dos interesses das empresas, mas principalmente da vida da terra e da vida dos pobres nessa terra.
há vencedores e vencidos entre todos os países, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Esse que diz o Papa nos faz lembrar as cenas que ainda estão em nosso coração, em nossos olhos, as cenas talvez do pior desastre mineiro que tivemos na história do Brasil, em Mariana, Minas Gerais. Lá, a irresponsabilidade das empresas e também o papel ausente do Estado na fiscalização mostraram aquilo que a Laudato Si quer negar, aquilo que ela quer evitar que se repita em outras ocasiões. A lógica das empresas é a lógica da acumulação do lucro, a lógica da redução dos custos, mesmo colocando em perigo a vida do trabalhador, a vida das comunidades. A lógica dos estados é a lógica de aumentar os investimentos, facilitar, flexibilizar as leis, conseguir benefícios em curto prazo com interesses eleitorais. Agora, a lógica de que o Papa nos fala é uma política de grandes visões, uma política que olha para longe, de continuidade, de largos horizontes. Não por acaso o Papa Francisco está sendo reconhecido talvez como o único estadista ainda em atividade. É uma política onde o Estado recupere o seu protagonismo acima da economia, estabelecendo políticas sociais inclusivas e participativas. É uma política, diz o Papa, aonde a comunidade, a pessoa, possa promover iniciativas locais, no eixo da energia, da matriz energética e de transporte, do consumo, da redução da poluição, de iniciativa para a agricultura familiar, mais participativas, onde as pessoas das comunidades sejam reconhecidas como reais poetas sociais, aqueles que produzem e criam, e depois vinculam o Estado a exercitar políticas mais abrangentes a partir das suas intuições. A lógica neoliberal diz que o mercado deve ser o único critério, nada deve intervir no mercado. Para combater essa soberba, arrogância, até uma certa idolatria do mercado, é preciso ações políticas. Nisso o Papa também coloca muito bem. Um dos grandes problemas de hoje é achar que a economia não deve estar dialogando com política, ou não deve ser limitado, influenciado e também, de uma certa forma, até dirigido. Então, a vontade da população, da sociedade, ela se manifesta através da política, e aí a tensão entre a política e a economia, entre o mercado e o Estado, deve voltar como algo positivo na sociedade. Só assim poderemos ter certo controle a essa voracidade irracional do mercado hoje, que gera problemas naturais e ambientais e problemas sociais. Hoje, diz o Papa, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. O que entendemos por política? Porque a política ela abrange toda a dimensão da vida, desde a ação que a pessoa está desenvolvendo no bairro, desde uma ocupação para defender o direito à moradia de uma terra que está ali sem uso, no sindicato, agora os vários grupos no Fórum Social Mundial, a Marcha das Mulheres, a política também na forma de exercício do voto. A consequência de escolher bem os nossos governantes, de pensar, de refletir sobre o compromisso que cada pessoa tem na política é fundamental. Tem que acompanhar, tem que fiscalizar, cobrar e continuar no exercício da política, pensando em juntar as pessoas cada vez mais para construir força para a mudança da sociedade. Essa é a grande mensagem, mudar através da atuação política. Pensando no bem comum, Francisco diz que a política e a economia em diálogo devem colocar-se a serviço da vida e que os saberes da ciência comunguem com a sabedoria das tradições religiosas. A Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular, da genética, mas isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e religião aqui. Quer dizer, há um reconhecimento do valor, mas é tão importante esse chamado de atenção que a gente não deixe esse poder que a gente tem todo
tomar conta da gente, né? Que a gente consiga se segurar e usar esse poder para o bem da humanidade, para o bem da nossa terra. Há textos muito lindos aqui nessa encíclica do Papa. Um pedaço que ele diz assim: os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. E às vezes as pessoas acham que os textos são antigos, que estão fora de moda, mas é preciso reler de novo. A palavra religião tem esse sentido, relegere, ler de novo, e ler com a ótica da nossa época. Falamos também de ética, esta ética que está dentro das tradições espirituais, mas que vai além das tradições espirituais. Há muitas pessoas ateias e que são perfeitamente éticas. Como é que nós as incluímos? O que eu acho mais bonito nesta encíclica é que o Papa fala a partir do coração. Ele não está falando apenas de conceitos e de ideias. E ele até tem um trecho que também acho muito importante, que ele termina aqui dizendo: a gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade. Lembramo-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Por isso este trabalho é importante e pertinente à nossa época, neste cuidado ao nosso corpo comum. Eu chamo até a Terra, o planeta e a vida como o nosso corpo comum, não apenas a casa, mas é a nossa vida. E quando percebemos isto, percebemos que estamos interligados, intercomunicando a tudo e a todos, a todas as formas de vida, vai surgir internamente, de dentro de cada criatura, um sentimento ético, de respeito, de querer o bem e de cuidar, porque o outro sou eu. A vida da terra é a minha vida, e por isso eu a quero bem e eu a cuido bem. Que assim seja. O Papa reconhece que muitas ações já estão acontecendo em favor da casa comum. Algumas delas nós vemos na TV, em reportagens, e muitas outras acontecem no silêncio, no anonimato das ações de pessoas de boa vontade. E você? Sua família, sua comunidade, nós? Em que estamos contribuindo para o bem viver e o bem-estar de nossa casa comum? O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
Varanda Cultural. Bom dia, meus caros ouvintes. Sou eu, Tião Farinhada, chegando aqui na nossa Varanda Cultural, na Catedral FM. É um prazer estar com você nesta manhã, neste sábado. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, Mateus. Vamos receber aqui o violeiro Claudinho Araújo, Cláudio Araújo, da cidade de Madre de Deus. Seja bem-vindo na nossa Varanda Cultural. Oi, Tião. É um prazer falar com você. Estou muito feliz de você ter me convidado para participar do programa. Queria agradecer o seu convite e dizer que esse programa seu também é um programa muito cultural que dá oportunidade para a gente, para os violeiros. A viola, eu comecei a tocar viola bem cedo e eu gosto muito de pesquisar, né, os cantos lá da minha região, como a gente já conversou. Você também gosta muito, eu sei que você gosta do calango. A gente pesquisa aqueles cantos, né, de mutirão. Então, e a viola é um instrumento que é parceiro dessas coisas. E eu aprendi a tocar viola. Eu não me considero, assim, eu aprendi a tocar viola, eu arranho a viola, mas eu tenho 3 mestres na viola, que são Renato Andrade, Almir Sater e Tião Carreiro. Eu acho que todo mundo que toca viola se inspira nesses 3. Então, a viola está na minha vida, está na minha alma e não tem como comparar. Eu queria falar do meu parceiro Dimas, que é um grande sanfoneiro também, que gosta muito dessas pesquisas. Até ele dá aula, ele é professor de música junto com a minha irmã na prefeitura de Carrancas, e eles fazem esse tipo de pesquisas, danças folclóricas, eles estão sempre se apresentando. Então é muito bacana mesmo. Como diz Pereira da Viola, Claudinho, que excelente maravilha ter você aqui na nossa Varanda Cultural. Eu queria que você falasse um pouco desse ofício de ser violeiro, de levar essa cultura tão bonita, que é a cultura popular, que é as violas, que é essas cantorias. E lembrando do seu parceiro Dimas, que vocês têm um trabalho muito bom, muito bonito juntos. Inclusive a Viola Matuta é um CD que eu carrego comigo durante anos, porque ele retrata a nossa vivência como cantador, né, que canta a realidade do povo nas comunidades rurais. Então fala um pouco desse ofício de ser violeiro. Eu queria te indicar uma música que eu gosto muito, que é uma música que eu fiz assim, pensando muito no meu pai, na minha mãe, nas minhas raízes, né? Meu avô foi tropeiro, Sebastião Félix, foi tropeiro, era cantador, trabalhou em construção de ferrovia, a ferrovia que liga Ribeirão Vermelho em Minas até Barra Mansa, Barra Mansa no estado do Rio. Então ele é uma pessoa assim que a vida dele foi muito, ele batalhou muito, então eu me inspiro muito nele, Sebastião Félix. E meu pai também era músico, violonista, Nilo de Araújo. A minha mãe também gostava muito de arte, era festeira lá na minha cidade, Madre de Deus de Minas. Então eu queria te indicar uma música que eu falo dele, falo da minha mãe, falo de Inha Chica, Nossa Senhora Aparecida, falo de Nosso Senhor, da minha vivência. Chama Faculdade da Vida. Se você quiser colocar ela pra gente ouvir, vai ser uma honra. Muito obrigado. Que beleza, Cláudio Araújo. Olha, nós recebemos um violeiro aqui, que é seu compadre, seu amigo, Wilson Dias. Ele disse que Deus é violeiro. Vamos de música? O que nós vamos tocar aqui para a Varanda Cultural, para os nossos ouvintes da Catedral FM? Saía de madrugada pra fazenda São Gonçalo. Eu era menino novo, 9 anos mais ou menos. Buscava burro no pasto, obrigação que fazia pra levar leite no ponto às 7 horas do dia.
Papai foi homem calado, nunca deixou de ser bom. O que recebeu do tempo, repassou a todos nós. Honestidade, respeito, simplicidade e amor. Do mestre segue o caminho onde ando com fervor. Mamãe às vezes cantava, gostava de obediência, religiosa e devota. Eustáquio, saúde e paz. Minha Chica, rogai por nós, Nossa Senhora das Luzes, Senhora de Aparecida, benção de nosso Senhor. Vai dando voltas, já rodei o meu lugar. Vou rodando os 4 cantos, já rodei Minas Gerais. Levo comigo de herança, subida após a descida. Continuo a estudar na faculdade da vida. Que maravilha, que coisa boa poder ouvir essa canção, que acho que tem tudo a ver com a varanda cultural, tem tudo a ver com o nosso modo de vida. Cláudio, eu queria te agradecer e desejar a você muito sucesso nesse trabalho de levar a viola, que é tão importante para o povo de Minas Gerais, para a cultura popular brasileira, e queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes aqui no Bom Dia Mãe Terra. Ô, Tchau, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por esse convite e dizer que, apesar da distância, a gente está sempre se comunicando, a nossa amizade, as nossas raízes, o que a gente pesquisa, é tudo do mesmo jeito. Queria mandar um abraço para os seus ouvintes e dizer que fiquem em casa e que a vida continua. Como diz Renato Teixeira, né? Todo mundo ama um dia, todo mundo um dia chega, no outro dia vai embora. Eu queria dizer que fiquem com Deus e que acreditem em Deus, porque Ele é o maior. E sejam sempre humildes e não arrogantes. Um abração para todos do Cláudio Araújo e um abração para você. Muito obrigado. Idealistas em Ação. Saudações idealistas, aqui é o Renato Orozco, trazendo mais um bloco do Idealistas em Ação. Eu saudo aqui a você que está nos ouvindo, também ao Frei Gilberto, a turma toda aqui do Bom Dia Mãe Terra. E hoje é uma continuação da semana passada. Não sei se você se lembra, na semana passada nós falamos sobre sonhar, a importância da gente imaginar um mundo melhor, sonhar junto com os nossos vizinhos, com as nossas famílias, amigos e colocar a mão na massa para esse sonho acontecer, né? Pois bem, depois do sonhar é importante a gente planejar, né? Também não é sonhar e sair fazendo. É importante a gente planejar, porque isso daí é uma forma da gente trazer esse sonho, que vale tudo no sonho, né? Você pode sonhar grande, sem problema nenhum, para a realidade. Então vamos dizer que o sonho seja de uma rua limpinha, toda pintadinha, bonita, com flores, né? Esse é o sonho. Aí a realidade, né, que a gente precisa se aproximar dela por meio do planejamento, é a gente ver. Então,
Nós temos sementes para plantar essas flores, tem mudas, tem talentos, pessoas que estão dispostas a fazerem isso, né? Tem braços para fazer a limpeza. O que a gente tem, o que a gente precisa, o que é possível, factível, né? Então essa é a parte do planejar. No planejar, então, nós vamos avaliar alternativas. Então, onde que a gente pode colocar um canteirinho? Onde que a gente pode pintar? Vai pintar os muros de branco, ou a gente quer fazer um desenho, às vezes tem um artista que pode fazer um grafite, uma pintura assim nos muros, colocar uma mensagem inspiradora, né? Então, quais são as alternativas? Imaginar essas alternativas, né? Depois de imaginar a alternativa, é a hora da gente ter claro qual que é a estratégia, né? Como que a gente vai fazer isso? Vai ser um mutirão? Então, num dia vai reunir todo mundo, traz os músicos aí para tocarem, traz as vassouras, traz tinta, pincel, e a gente faz tudo só num fim de semana, num dia? Ou vai ser devagarinho, sabe? A gente combina assim, todo sábado de manhã, encontra aqui, a gente vai fazendo uma por uma, um grupo pequeno de pessoas, mas toda semana, ao longo do ano inteiro, né? Qual que é a estratégia? Então essa é a segunda parte, definição da estratégia. E a terceira parte, que é muito importante, ele é um teste, né? Um piloto, a gente já começar a fazer, mas para ver como é que é, né? Então a gente diz até que é planejamento, porque é antes da gente realmente implementar essa estratégia toda, mas ela é importante para a gente sentir como que são as coisas, quais são as dificuldades, né? Porque no planejamento nós estamos muito na cabeça, né? No papel, colocando as coisas. Aí o papel aceita tudo, mas e na realidade, né? Então a gente vai testar isso na realidade. Nesse exemplo que a gente deu de deixar a rua bonita, né? Um teste poderia ser ligar para 10 pessoas, 10 dos seus vizinhos, convidando eles para essa ideia, convidando eles para a gente, olha, vamos fazer aqui uma limpeza aqui da rua, né? Tal dia a gente encontra, cada um traz aí saco de lixo, vassoura, e a gente vai limpar aqui e depois conversar sobre mais coisas que podem ser feitas, né? Então, já você começa a sentir dos 10 que você chamou, quantos vieram, né? Quantos que talvez ficaram entusiasmados, falaram, eu vou chamar mais 10, né? Quantos falaram, olha, eu posso, mas eu só posso tantas horas, porque eu tô com uma pessoa doente em casa, tem que cuidar lá, né? Quantos falaram, olha, eu quero ajudar, mas eu tô com uma dor nas costas que eu não tô conseguindo fazer esse tipo de esforço, mas eu colaboro aqui com algum dinheiro para a gente comprar o que for necessário, né? Então, nesse momento do testar, a gente também prova, né? A gente também valida aquelas ideias que a gente teve, aquilo que a gente imaginou lá atrás, o que a gente planejou, e aí, por meio da ação, a gente vê se faz sentido ou não. Nesse momento, você vai estar num momento de poder, então, ou desistir no sentido de refazer o planejamento, né? De falar, olha, assim não deu, né? Não teve tantas pessoas disponíveis para isso, a gente vai ter que fazer de uma outra maneira. Ou ir para a parte do executar, do fazer, que é o que eu vou contar aqui na rádio na semana que vem. Na semana que vem vai ser sobre o fazer, né? Mas caso tenha chegado nessa hora e não tenha dado, assim, não tenha sentido segurança que dá para a gente fazer esses sonhos, né? Você volta
para o início desse processo de planejar, né? Então, é hora de considerar outras alternativas, né? Lembra que lá no começo eu falei que era importante considerar alternativas? Então, aí você volta e considera novas alternativas, né? Então, é assim que funciona isso tudo. E é importante, nesse planejamento, vocês também se atentarem a duas questões chaves. Uma é a questão de quantas horas de trabalho esse projeto vai necessitar, sabe? E a outra questão é quanto que vai custar, né? Então, a maneira que a gente faz, a gente divide isso em tarefas, né? Então, tem a tarefa tal, né? Vai ter uma tarefa de chamar as pessoas daqui da rua para participar. Quanto tempo que vai durar essa tarefa? Acho que vai durar umas 4 horas, né? Uma manhã inteira, assim, para ir passando de casa em casa, deixar um papel lá, tocar a campainha, falar com a pessoa lá o que está acontecendo. Uma manhã inteira, 4 horas. Quanto que vai custar? Bem, a gente vai precisar de papel, fazer um xerox, então vai custar aí uns R$10 para fazer esse xerox aí, né? E é isso, vocês fazem todas as tarefas e lista quanto tempo e quanto que vai custar, né? E aí você soma tudo isso, você tem o custo e o tempo necessário para esse projeto. E é hora de juntar todas aquelas pessoas que estão sonhando juntas e fazer um passo do comprometimento, né? Então, olha, isso aqui vai custar R$500 para fazer isso tudo aqui, né? Estamos dispostos, né? Você está disposto, quem estiver lá contigo, a junto com outras 4 pessoas assumir esse custo, caso a gente não consiga levantar esse recurso de uma outra maneira, tirar do próprio bolso. E esse sim, né? Primeiro você deve celebrar tanto sim quanto não, né? A pessoa que falou não estou disposto, ela tem alguma questão lá que não pode, porque não tem o recurso, ou porque... Então, celebrar essa autenticidade da pessoa falar o não. Não deve ser celebrado também, né? Mas o importante, para a gente começar esse projeto, que tenha pelo menos 4 pessoas da sua equipe aí de sonhadores que tenham falado sim, né? Que estejam dispostos a eventualmente tirar do próprio bolso se for necessário, né? Claro que vocês podem tentar captar de outras maneiras, né? No caso daí da limpeza da rua, muitas vezes a própria vizinhança ajuda, né? Então não cai nas costas de poucas pessoas, mas essa vontade de falar sim, estou disposto, é essencial para passar para o próximo passo, que vai ser na semana que vem, que é o executar. Por hoje é só, a gente já está dando aqui 10 minutos e eu despeço desejando uma ótima semana. O dia do idealista já está chegando, 6/6, dia do idealista, é um dia para você pensar e fazer alguma boa ação aí onde você mora. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas vamos marcar o dia aí, 6/6, cai num domingo, é o dia do idealista, é um dia da gente dar esse passo em direção a um mundo, uma comunidade com mais qualidade de vida, com mais solidariedade, né? A gente aproximar a nossa intenção de um mundo melhor com a ação para transformar esse mundo. E fico por aqui. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até semana que vem. Desfazer o pranto do que não valeu
a partir desse instante, vou olhar a vida como uma despedida. Pra uma festa maior, vou desatar o nó das lembranças perdidas, da tristeza contida, de um sofrimento a sós. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será. Receber os dias como pedras raras que o vento escondeu. Vou te olhar nos olhos, não se pede desculpas pelo que não foi dito, pelo que não doeu. E na casa do tempo vou refazer a história, respeitando a glória de quem já sofreu. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda a dor que há. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda a dor que há. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem... Educar para cuidar. O futuro de nossa casa comum. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos nós para mais um Educar para Cuidar. Nós estamos chegando ao fim da nossa série de reflexões sobre o solo e hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante para nós que vivemos na cidade. Um dos principais problemas encontrados nas nossas cidades, resultado de uma sociedade que cada dia consome mais, é a questão do lixo. A produção excessiva de lixo nas cidades hoje é um grande problema ambiental, socioeconômico, enfim. Esse problema ele decorre da acumulação de dejetos que nem sempre possuem um lugar e um tratamento adequado. E isso tende a aumentar, uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo, e consumo, como nós bem sabemos, significa lixo. Para a gente ter uma ideia, só para a gente poder introduzir essa questão da problemática do lixo, há estudos que dizem que uma pessoa gera em torno de 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Imagina isso do nosso Brasil.
O lixo também, como eu falei, é um problema socioeconômico, visto que grandes quantias de dinheiro são destinadas à coleta e tratamento do lixo urbano. No aspecto social, vários indivíduos são afetados pela concentração de lixo nas cidades, que causam proliferação de insetos, transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros e a própria poluição do solo. Esse problema é tão grande que, para tentar diminuí-lo, em 2010 foi criada a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei propõe uma redução dos resíduos gerados, de modo a incentivar a reciclagem e o reaproveitamento do material descartado. Já os rejeitos devem ser destinados a locais adequados para minimizar os danos ambientais e a saúde humana. Isso se efetivaria com uma das metas dessa política, que é a eliminação ou a recuperação dos chamados lixões. Essa lei, ela até determinou, ela colocou um prazo para que todos os municípios do Brasil eliminassem ou recuperassem seus lixões, transformando eles em aterros sanitários, que são locais mais apropriados para o descarte do lixo. Então, meus irmãos, o objetivo desta lei é justamente organizar a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos, que é um conjunto de procedimentos, desde o planejamento, implementação e gestão para reduzir a produção de resíduos e também proporcionar a coleta, o armazenamento, tratamento, transporte e destino final adequado a esses resíduos. Hoje, então, para falar um pouco sobre a realidade da nossa cidade, eu vou conversar com o engenheiro ambiental Rogério Loures, que é do DENSUR. Ele vai estar falando um pouco para a gente sobre os trabalhos do DENSUR na nossa cidade aqui nesse sentido. Rogério, muito bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Fala para a gente um pouquinho sobre o gerenciamento dos resíduos nas nossas cidades efetuados pelo DENSUR. Bom dia, Matheus. E bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Catedral. A princípio, quero agradecer, Matheus, pelo convite para falar desse tema tão importante que são os resíduos sólidos. E respondendo a sua pergunta, o DENSUR é responsável pela coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados aqui pelo município. E você poderia mensurar para a gente qual a quantidade diária de lixo coletado em nossa cidade, Rogério? Então, Matheus, o município de Mundiaé gera em torno de 70 toneladas de resíduos. É muito resíduo. Pois é, Rogério. É uma grande quantidade. Uma quantidade enorme, que às vezes a gente não faz ideia, né? Eu te fiz essa pergunta porque, como nós bem falávamos anteriormente, um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é justamente incentivar a reciclagem, a fim de reaproveitar esses materiais descartados. Conta então pra gente como é que tem sido desempenhado este trabalho em nossa cidade através da coleta seletiva. Ela já acontece em todos os bairros? E eu gostaria também, Rogério, que você comentasse pra gente sobre o papel importante que a população tem neste trabalho em separar o seu lixo sólido do lixo úmido. Matheus, aqui no nosso município de Mundiaé, a coleta seletiva é realizada em aproximadamente 20 bairros. É realizada de forma alternada de segunda a sexta-feira, aonde a população que é atendida separa o lixo seco do lixo úmido. O lixo úmido ele deve ser encaminhado para a coleta convencional e o lixo seco para a coleta seletiva. Após recolhido esse material, Matheus, eles são destinados às associações de catadores aqui da nossa cidade. A diretora-geral do DENSUR, a Maria da Consolação, apoiada pelo prefeito José Braz e o vice Marcos Guarino, estão trabalhando com vista a estruturar o DENSUR para ampliar e solidificar os trabalhos da coleta seletiva em nosso município. Então, logo tudo estiver estruturado, vamos iniciar a implementação por etapas. E já gostaríamos de pedir o apoio de vocês, os comunicadores aqui da nossa cidade, para nos ajudar na divulgação e na conscientização da população, nesse processo tão importante para nós e também para o nosso planeta.
Rogério, eu quero agradecer imensamente as suas informações aqui para nós. Com certeza é muito importante essa conscientização da população com relação à separação dos seus resíduos, né? Para que a gente possa diminuir esse quantitativo de lixo que vai para os nossos aterros. Matheus, mais uma vez eu quero te agradecer a oportunidade. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Muito obrigado e fique com Deus. Abraços. Pois é, meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste nosso quadro Educar para Cuidar, e o que fica é a nossa reflexão sobre o que foi falado. Nós estamos encerrando a nossa série sobre o solo, e como o engenheiro ambiental Rogério Louros falava, são 80 toneladas de lixo coletados em nossa cidade diariamente. Então é preciso a gente repensar essa nossa relação com os resíduos sólidos, que é um dos principais problemas da nossa cidade. E nisso eu quero chamar a atenção de você, muriaense. Todos nós podemos fazer alguma coisa para tentar mudar um pouco esse cenário. Nós bem sabemos aí, como ele falou, um dos caminhos para poder a gente melhorar a nossa política de resíduos sólidos é exatamente essa questão da reciclagem, né, dos materiais. E quando a gente pensa em reciclagem, a nossa própria noção de lixo ela vai se transformando. Eu trouxe aqui a palavra lixo desde o início do nosso programa, propositalmente, porque se a gente parar para pensar aquilo que pode ser reaproveitado, a nossa ideia sobre lixo vai mudando. E o que a gente imaginava que era lixo, o que a gente imaginava que era lixo vai diminuindo. Vai diminuindo, restando apenas mesmo o lixo úmido, né? Resquícios de lixo orgânico, algo que a gente não pode aproveitar também, podemos aproveitar, porque tem a questão da compostagem, que a gente pode ter na nossa casa, que aí é um tema para outro programa. Nós já ensinamos a fazer a compostagem aqui no nosso programa, quando a gente tinha o quadro das dicas ambientais. Vocês se lembram? Aqueles que nos acompanham há mais tempo aí vão lembrar. Mas falando sobre a separação apenas dos resíduos, né, do material seco, isso já contribuiria muito para diminuir o lixo, né, do nosso município. Mas você poderia falar, mas no meu bairro não tem coleta seletiva ainda. Né? Há a ideia e o projeto para se ampliar essa questão da coleta seletiva. Olha, mas nós temos aí, aqui em Muriaé, salvo me engano, 2 cooperativas de catadores. Né? Nós temos as Camarém, que é lá no bairro Gaspar, e nós temos uma cooperativa de catadores aqui também no bairro Safira. E a gente sempre vê essas pessoas, né, rodando aí, buscando, em busca desses materiais recicláveis. Então nós podemos também fazer a nossa parte. Se quisermos fazer a nossa parte, separando o nosso lixo, eu faço lá em casa. Posso falar para vocês, não fede, não traz mau cheiro, é só saber guardar direitinho, passa uma aguinha básica ali naquilo, né, num vidro de iogurte, alguma coisa nesse sentido, não traz mau cheiro, não traz mosquito, pode juntar e quando passar aí, ou o catador ou o caminhão da coleta seletiva, você coloca no dia correto. É muito importante isso, né? E não precisa nem falar, né? Horário de colocar o lixo na rua é no dia e horário certinho que o lixeiro vai estar passando, que o caminhão da coleta de lixo vai estar passando no seu bairro. Procure se informar direitinho, vamos tentar manter a nossa cidade mais limpa, com um destino correto e apropriado para os nossos resíduos, aquilo que nós podemos reciclar. Hoje praticamente quase tudo se reaproveita, não é somente metais, papelão, muita coisa se reaproveita, plástico. Então, o que nós vamos deixar de lado mesmo é o nosso lixo úmido, orgânico, resto de comida, vegetais, casca de ovo. Mas isso, se você tem uma hortinha ou um jardim na sua casa, você vai saber do que eu estou falando. Se você quiser ter uma compostagem na sua casa, gerando aí, né, um insumo muito nutritivo para as suas plantas, você também vai conseguir eliminar a maioria do seu lixo úmido. Então isso é um caminho até, quem sabe, para a gente sonhar, né, num futuro aí com o lixo zero. Então quem sabe a gente não chega nesse caminho do lixo zero. Então fica aqui essa nossa reflexão, comece a repensar, né, a sua relação, passe a separar o seu lixo, como eu falei, não traz mau cheiro e você vai estar fazendo um bem enorme para o nosso planeta. Sempre lembrando, meio ambiente não é natureza.
Você faz parte do meio ambiente em que você vive. É muito feio quando a gente anda pela nossa cidade e tem lixo espalhado pela rua. Isso não é só função do DENSUR, é também uma responsabilidade nossa, cuidar da nossa cidade. Então fica aqui esse nosso recado, esse nosso pedido. Fiquem na paz e até o nosso próximo programa. Tudo que é bom dura pouco e o Bom Dia Mãe Terra chegou ao fim nesta manhã de hoje, mas nós prometemos voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço, Mateus, um abraço, Frei Gilberto, fique com Deus e no próximo sábado estaremos de volta novamente. E aqui eu vou me despedindo. A vocês, meus queridos ouvintes, eu desejo um excelente final de semana. Fiquem com Deus, paz e bem. Pois é, Farinhada, Mateus, chegamos ao fim. A vocês que nos acompanharam hoje, nossa gratidão. É muito bom poder estar com vocês no sábado de manhã, refletir, repensar a nossa ação, repensar o nosso estar neste mundo. Quero mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham, que somam conosco no cuidado com a vida. Todos os irmãos e irmãs da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Mando um abraço para todos da paróquia Santo Antônio, paróquia Nossa Senhora da Glória, como também para as paróquias aqui da nossa região, Miradouro, Muriaé, Rosário da Limeira, todos que acompanham. E não podemos esquecer aqueles que acompanham o nosso programa pela internet, né? São muitos, muitos amigos, irmãos que estão espalhados por este mundo. Belo Horizonte, Betim, Visconde do Rio Branco, tantos outros lugares. A vocês, nosso grande abraço, que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre ter a Laudato Si como uma grande referência para a nossa vida, no cuidado com a casa comum, buscarmos uma espiritualidade ecológica, defendendo a ecologia integral, a agroecologia, as formas de estarmos em sintonia com a vida. Um grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê a sua paz. Paz e bem. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, o sol brilhe em tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo eu te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, o sol brilhe em tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo eu te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Amém, amém, assim seja, amém, 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 assim seja, amém, 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 A Rádio Catedral apresentou Bom Dia Mãe Terra.